Os dois grandes sinais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer imenso contar com a presença de vocês novamente aqui no canal Sinais, sejam muito bem-vindos. Eu estava gravando lá do lado de fora, num local mais agradável, um ambiente mais bacana, mas infelizmente foi impossível circulação de pessoas, de veículos, e a gente então veio aqui para dentro do veículo para poder gravar esse vídeo, poder dar sequência naquilo que a gente vem trabalhando aqui já no canal há algum tempo. Os últimos 3 vídeos nós falamos a respeito do mesmerismo e, como eu disse a vocês um tempo atrás, nós estaremos intercalando os assuntos com esses vídeos mais densos e pesados com alguns assuntos mais agradáveis, alguns assuntos mais leves, tá? Para que não fique muito cansativo, muito exaustivo. Algumas pessoas já falaram para mim, inclusive, né, que ficaram muito impactadas com aquilo que eu tratei no mesmerismo, né? Algumas pessoas que eu tive a oportunidade de ter um feedback, ficaram muito impactadas, que não haviam percebido, né, como realmente estão sendo utilizadas técnicas para hipnotismo das pessoas, para que elas acreditem em determinadas ideias, para que elas impregnem dentro do seu inconsciente determinados conceitos, né? E é justamente isso que a gente tentou passar para vocês. Muito bem, hoje eu gostaria de falar de um assunto que remonta às origens daquilo que a gente planejou lá no início na criação desse canal, né? E eu gostaria de falar para vocês especificamente a respeito dos sinais à volta do Senhor Jesus. Provavelmente todos já ouviram esse termo, a Jesus está voltando, Jesus voltará, né? E talvez não saibam, não compreendam muito bem o significado disso. 2000 anos atrás, Deus se revelou de uma forma sobrenatural à humanidade, através do nascimento de seu próprio filho. João, capítulo 1, diz que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E o verbo, ou seja, a palavra, ela se encarna, ela desce, né, dos céus, se esvazia de todo o seu poder, de toda a sua glória, e desce à humanidade e vem viver como um ser humano, como homem. Então aí nós temos a encarnação de Jesus Cristo, do Filho unigênito de Deus. Esse homem, ele vive uma vida santa, reta, ele cumpre todos os mandamentos, coisa que até então havia sido impossível para qualquer ser humano antes dele. Ele cumpre nele todos os mandamentos de Deus e, de uma forma extraordinária, esse homem, esse Deus, ele se oferece como um sacrifício, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o pecado de todo aquele que nele crê. Ora, Cristo, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Ele aparece vivo, ressurreto. E essa história maravilhosa não cessa aí. Após a sua aparição, após o seu retorno dos mortos, Cristo, ele volta, se apresenta aos seus discípulos e a muitas testemunhas. A Bíblia diz que cerca de 500 testemunhas o viram vivo após a morte. E isso, obviamente, causou um impacto que fez com que o evangelho se expandisse e fosse pregado nos 4 cantos da terra. Mas, num determinado momento, após alguns dias, estando Jesus falando ainda com seus discípulos, ele simplesmente é levado ao céu, ele sobe ao céu. Poucos anos após a ressurreição e a assunção de Cristo ao céu, acontece uma coisa, um fato muito interessante. O apóstolo Paulo, ele se converte, né? Ele era um perseguidor da igreja e agora se torna um perseguido e um pregador do evangelho. Ele, numa das suas viagens missionárias pregando o evangelho, ele prega a sinagoga da cidade de Salônica, né, que nós conhecemos hoje como Tessalônica ou Salônica, né, é uma das principais cidades da região da Macedônia, na Grécia, e ali ele forma um núcleo, uma igreja. Tá? E essa igreja vai crescendo e nas proximidades do ano 50, né, o apóstolo Paulo ele escreve a sua primeira e logo depois a sua segunda epístola, a sua segunda carta aos Tessalonicenses. Nessas 2 cartas, o apóstolo Paulo ele combate uma heresia que já estava tomando forma naquele tempo, naquela época, na época dele, e hoje ainda existe essa heresia, né? E essa heresia, você vê alguns
doidos pregando isso por aí, dizendo que Jesus Cristo já voltou. Essa heresia não tem qualquer respaldo bíblico, porque há sinais que revelam o retorno de Jesus Cristo. E nós estamos vivendo todo o contexto desses sinais, e é justamente aí que a gente chega ao conteúdo desse vídeo que nós estamos trabalhando hoje. Há uma série de eventos que caracterizam o retorno, a volta de Jesus Cristo. Então você vai ver que existem sinais na natureza, como terremotos, você vai ver que há sinais de todos os tipos, você vê as coisas que estão acontecendo, a falta de amor das pessoas, né, umas pelas outras, ódio, as pessoas não sabem respeitar a opinião do outro. Tudo isso, gente, são sinais, são símbolos que Jesus já havia se referido na sua pregação há 2000 anos atrás, falando sobre o seu retorno. Mas voltando à questão da Tessalônica, né, da cidade de Tessalônica, onde a heresia reinava, né, perturbando a vida daqueles irmãos que acreditavam que eventualmente Jesus Cristo já teria voltado. Essa heresia que ainda hoje você escuta por aí, né, uma doutrina absolutamente desconectada daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. E esses pregadores já pregavam essa heresia lá pelo ano 50, tá, depois de Cristo, ou seja, 20 anos após a subida, o retorno de Cristo para o Pai. Bem, gente, olha só, eu vou fazer a leitura desse texto porque é muito importante que a gente contextualiza. Então, o primeiro texto que eu vou ler, ele se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versos 13 ao 18. Então vejam só o que o apóstolo Paulo ele escreve. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Então está falando daqueles que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, o apóstolo Paulo ele está ensinando uma doutrina especial, que é a doutrina da volta de Jesus Cristo. E aí ele continua falando, né, que no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele diz que a época não há necessidade de que escreva, porque nós já estamos inteirados acerca do dia do Senhor, que vem como um ladrão da noite. E quando andarmos dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de modo algum escaparão. Então vejam só, essa é uma questão que a gente já tem trabalhado aqui nos nossos vídeos, né? A questão das dores de parto. Então o apóstolo Paulo está fazendo essa comparação, ele está mediando essa relação entre esse simbolismo da mulher com as dores do parto para a chegada, a volta de Jesus Cristo. E se você ler lá no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 13 de Marcos, em várias outras passagens das Sagradas Escrituras, você vai ver, né, que essa linguagem das dores do parto sempre estão presentes. Assim como ele muito bem coloca aqui, quando ouvirdes falar de paz e segurança, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E é exatamente isso que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias. Pessoas clamando por paz e segurança. As pessoas assustadas com tudo o que está acontecendo, pedindo paz e segurança. Mas aí os tessalonicenses, eles não se dão por satisfeitos, eles continuam assustados. E aí é necessário que o apóstolo Paulo escreva uma nova carta, uma nova epístola destinada a eles, para esclarecer novas dúvidas que tem, e assim como antigas dúvidas também. Uma questão que incomoda muito os tessalonicenses é a questão da volta do Senhor, da vinda do Senhor. E aí no capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Paulo, ele então dá dois sinais extremamente importantes que
caracterizam definitivamente os dias da volta de Cristo. Então vamos ler esse texto porque é muito esclarecedor. Então vejam lá. Acompanhe comigo. Se você tem a sua Bíblia, abra lá no livro, na carta, na epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta, no capítulo 2, e leia comigo. E assim diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo está claramente dizendo: o dia do Senhor não chegou. Aqueles que estiverem vivos quando ele chegar, irão ser arrebatados aos céus. Aqueles que estiverem mortos, eles ressuscitarão primeiro. E aí vejam, ele continua no verso 3 dizendo o seguinte: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro, ou seja, a volta do Senhor Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, número 1, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, número 2, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. E aí no versículo 7 ele prossegue dizendo: com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que o afastado, que aquele que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é este o motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Muita coisa, gente, está sendo falada nessas pequenas palavras aqui. Muita coisa, tem muita substância, né, rolando aqui nesse texto do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, na sua segunda carta. Então ele diz que naquela época o mistério da iniquidade já estava operando, ou seja, o espírito do anticristo ele já estava presente no mundo desde aquela época. Mas o que eu quero evocar aqui nesse momento é justamente a questão dos dois sinais que antecedem a vinda de Cristo. Primeiro, a apostasia, e o segundo, a revelação do homem da iniquidade. Gente, claramente, Jesus Cristo não voltará antes que esses dois sinais se cumprem. Dois sinais descritos claramente, que falam sobre a volta de Cristo. Então, a apostasia é o primeiro sinal, e o segundo sinal é a revelação do iníquo, ou seja, do anticristo. Esses dois sinais, além de todos os outros sinais, são sinais claros, mas esses dois sinais são muito característicos. Então vejam só, houve apostasia na igreja? Sim, a gente tem apostasia desde aquele tempo de Cristo, tá, ok? Desde o início da igreja, melhor dizendo. A igreja se formou, ali no início da igreja já começaram a aparecer as primeiras heresias. Mas ainda não houve uma grande quantidade de pessoas que se desviaram. Então vejam só, apostasia. O que significa a apostasia? Qual é o significado disso? A etimologia da palavra. Apostasia, resumidamente, significa desvio. Significa abandono da verdade. Significa desvio, né? Então, primeiro vem a apostasia. Ora, o apóstolo Paulo está se referindo a uma apostasia generalizada. Grande parte dos cristãos se afastarão dessa revelação. E isso ainda não aconteceu. Por incrível que pareça, isso não aconteceu. Embora você veja aí, né, no meio das igrejas protestantes, a tal da teologia da prosperidade, que é uma heresia monstruosa. Você veja aí também várias doutrinas, né, dentro da igreja católica que não possuem respaldo nas escrituras sagradas. Mas
quando o apóstolo Paulo ele está tratando o termo apostasia aqui nesse texto, ele está falando de um desvio generalizado da igreja, a ponto de Cristo mesmo ter dito que o amor de quase todos esfriaria. Ora, e aí você percebe a conexão. Quando o amor de quase todos esfria, significa que quase todos abandonaram a fé, tá? E aí você pensa que vai ser uma coisa, né, que vai impactar profundamente a igreja, a ponto da igreja, né, se perder completamente aí o seu rumo, perder completamente o seu referencial. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. E eu queria fazer um link com algumas coisas que eu já ouvi falar. Muita gente fala assim, não, porque a religião do anticristo é a fé muçulmana, não, porque a religião do anticristo é o hinduísmo, é o budismo. Gente, a religião do anticristo é a nova era, tá? É o neopaganismo, tá? Revivificado, restaurado, isso está se manifestando e isso está penetrando dentro do cristianismo. Você percebe isso claramente quando você pega determinadas perspectivas, a iniciativa das Religiões Unidas, com a sigla URI, você percebe isso claramente como a nova era está penetrando dentro da Igreja Católica, como a nova era penetra dentro da Igreja Anglicana, como a nova era penetra dentro da Igreja Protestante, gente. Ideias absolutamente descontextualizadas com as Sagradas Escrituras entrando e penetrando e cada vez se aprofundando mais, levando milhões e milhões de pessoas ao erro, né? Há uma doutrina, há uma religião, há uma fé que é uma espiritualidade, tá? E não uma fé na revelação de Deus através de Cristo, seu Filho. Então é isso que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa em apostasia. E isso está começando. Isso não se materializou. Porém, eu acredito, e talvez você fique chocado com aquilo que eu vou estar lhe dizendo, eu acredito que isso tem a ver com a ufologia. Gente, isso é barra pesada. Então, a próxima sequência de vídeos que eu vou estar falando com vocês, eu vou estar falando sobre a questão da ufologia. E vocês vão perceber esse link, né, essa conexão que existe com o mesmerismo. Você vai perceber a conexão que existe daquilo que eu estou falando, os sinais daquilo que o apóstolo Paulo falou à igreja de Tessalônica, tá? Vocês vão perceber o link com aquilo que vai estar acontecendo no futuro. E essas coisas estão se juntando, elas estão se conectando num futuro muito breve, e isso vai fazer todo sentido. Bom, e se eles chegassem e dissessem, não, porque olha aqui, nós temos provas de que a igreja escondeu, né? A Igreja Católica tem lá no Vaticano escondido, Jesus se casou com Maria e tem uma descendência de Maria que vem até hoje, que são os reis que governaram a Europa, etc. O que você pensaria a esse respeito? Você desviaria da sua fé se eles te apresentassem isso? Gente, isso é muito sério e isso é muito profundo. Eu já ouvi essa ideia, né? Essa dica, né? Como dizem por aí, num vídeo que eu assisti algum tempo atrás, falando de que a Igreja Católica teria os ossinhos lá de Jesus guardados. Mas como é que você vai provar que aqueles ossinhos eram de Jesus, gente? Como você vai provar isso? Não tem como. Não, mas aqui tem um relato aqui de uma escritura antiga. Gente, olha só. Os evangelhos apócrifos que foram encontrados lá em Qumran, lá no deserto da Jordânia, que foram escritos no início da era cristã, muitos que são cópias literais de livros antigos como Isaías, Jeremias e outros profetas, são as cópias mais antigas desses livros que se tem notícia, dentre outros, vários outros livros. Aí você acha lá o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe. Aí a gente querem dar a esse tipo de escritura, de descoberta, o valor das Sagradas Escrituras. E eu vou dizer para você, tem muito gnosticismo dentro desses textos. Você já leu? Eu já tive a oportunidade de ler alguns deles. Tá? Tem muito gnosticismo, tem muito conhecimento de espiritualismo, de ocultismo embutido dentro disso. Por isso que a igreja lá no início rechaçou esses tipos de abordagens, esses livros, e não aceitou-os como revelação de Deus, como escritura sagrada. Isso não é casual, gente. Tá? Há um motivo pela qual
os grandes homens do passado, os grandes cristãos do passado, rejeitaram esse texto como os textos inspirados por Deus. Eles não aceitaram, porque não eram textos inspirados por Deus, percebem? Então hoje querem ressuscitar esses textos como parte da Escritura Sagrada que não entraram, mas elas não possuem a validade de Sagradas Escrituras. Então tem essa versão, essa ideologia, mas também tem a questão da ufologia. Aí você imagina, já pensou se aparecesse agora para você, a mídia filmasse lá, né, um determinado local, aqui em Brasília, por exemplo, aqui na sede do governo brasileiro, pousasse um disco voador na Praça dos Três Poderes, saísse um ETzinho dali, e esse ETzinho falando assim, não rapaz, olha só, esse negócio de Jesus Cristo não tá com nada. Ok, ó, nós somos os verdadeiros deuses, né, os deuses da antiguidade, os alienígenas do passado, que viemos aqui para levar vocês novamente para o caminho da retidão, porque as religiões só querem criar ódio entre os homens, as religiões só querem criar tumulto, brigas, dissensões entre as pessoas, e nós é que viemos aqui guiar vocês para, né, uma nova era, para uma iluminação, para que vocês compreendam o eu interior. Eu vou falar um pouco mais detidamente nos próximos vídeos acerca da questão da ufologia. Mas imagine hoje, gente, prestem atenção. Vocês acham que, do jeito que tem gente que acredita hoje, que ele vai para a igreja para ficar rico, você acha que essas pessoas não vão acreditar nesses bichinhos aí? Tudo aquilo que eu tenho visto, tá? Essa grande apostasia ela vai arrumar numa dessas duas, ou talvez em ambas as duas juntas, né? Uma revelação bombástica de que tem os ossinhos de Jesus sepultados lá, né? Vai aparecer lá os ossinhos de Jesus, ou, né, na aparição desses extraterrestres que vieram salvar a gente dessas brigas religiosas. Agora sim nós estamos numa nova era de paz, amor, alegria e segurança entre todos os homens. Todo mal vai acabar e nós somos a solução de todos os problemas da humanidade. Sabe? Então, o canto da sereia, o canto da serpente, do dragão, vem lá da antiguidade, lá do primórdio da civilização humana. E hoje não é diferente, o pai da mentira está por aí semeando as suas mentiras. Você quer ver uma mentira deslavada, horrenda? O socialismo vai salvar a humanidade. O socialismo é uma coisa tenebrosa. Aonde o socialismo no mundo foi implantado, milhões de mortes. Esses sistemas humanos, eles não vão resolver o nosso problema. Eles não são a solução que a humanidade precisa. O que a sociedade, o que os homens precisam é de voltar a ter comunhão com Deus. E eu não estou falando de religião. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Tá? Mas a nossa sociedade hoje cada vez mais coloca Deus de lado, cada vez mais é o homem. Então a primeira coisa, gente, a apostasia, um abandono generalizado dos cristãos à fé cristã. E a segunda coisa que vai acontecer antes da volta de Cristo é a manifestação do anticristo, daquele que a Bíblia chama de filho da perdição, que eu chamo filho de Belial, né? Que a Bíblia também chama de o iníquo, o homem do pecado. Essa pessoa, esse homem vai se manifestar. E a igreja vai ver o surgimento deste homem. Jesus vai voltar depois da apostasia e depois que o filho da perdição se manifestar. Isso é uma doutrina bíblica, não é só o Alexandre que está falando, não. É a palavra de Deus que está falando isso. Então, se eu creio na palavra de Deus, eu posso ter a convicção de que Jesus Cristo não vai voltar hoje. Ele não vai voltar hoje, gente. Né? O mundo não perdeu a sua fé ainda. Você vê ainda milhões e milhões de cristãos. Tem muita gente que se diz cristão e na verdade não é, né? Segue outra coisa. Segue o horóscopo, segue sei lá o quê. Segue a busca por riquezas, sei lá. Diz que é cristão, né? Diz que crê em Deus. Que segue a Jesus Cristo. Né? Mas enfim. Mas essa apostasia vai significar um abandono generalizado. As pessoas abandonarão a sua fé.
elas deixarão a sua fé, deixarão o cristianismo, a maior parte delas, não todas. Haverá ainda um grupo de pessoas que ficará firme até o final. Como o Senhor falou, né, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não queira Deus que eu e você perseveremos até o final. Essa é a minha esperança. Eu não quero abandonar a minha fé. Eu não quero deixar a minha fé. Porque eu não creio que a nossa vida termina aqui com a nossa morte. E é justamente isso que eu gostaria de colocar para você. A nossa vida aqui, gente, ela é só um pequeno período comparado com toda a eternidade, com tudo o que nós veremos adiante. A nossa vida não termina com a nossa morte. Aliás, né, o Senhor nunca usou esse termo morte para as pessoas que morreram nele, crendo e confiando nele. Nunca. A Bíblia diz que aqueles que passaram no Senhor estão com ele, estão vivos com ele. Não estão dormindo, não estão no sono, eles estão vivos. Então, se você crê em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Antes de a gente terminar esse vídeo, eu gostaria de dizer para vocês que também abri no Telegram um grupo chamado Sinais. Ali eu vou estar postando várias informações de caráter geral importantes, de coisas que estão acontecendo no mundo, né, notícias relevantes e que corroboram para tudo isso que a gente tem visto até aqui agora, coisas que a gente virá adiante também. Procure o canal Sinais lá no Telegram, se inscreva lá. Então a todos aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, né? Compartilhe, curta o vídeo para que ele ganhe relevância dentro da plataforma e até o próximo vídeo, se Deus quiser. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre ufologia. Não perca, vai ser muito bom e eu conto com a sua presença aqui no canal. Um abraço, pessoal. Valeu!